eu recebo nos estúdios aqui do Balanço Geral, com prazer, o senador Eduardo Amorim. Tudo bem, senador? Tudo bem, Fábio. Prazer em cumprimentá-lo. Parabéns pela vitória do Itabaiana ontem, né? O senhor que é itabaianense. Raimundo Macedo tá triste, tá assim, ó. Tá assim, né? Confesso que torci muito. Sou torcedor, sim, não nego. Do Itabaiana, claro. Um dia desse me perguntaram o seguinte, viu, Chiquinho? Fábio Henrique, você vai pro campo no caminho do Sergipe. Eu digo, olha, eu não aprendi na vida a ficar em cima de muro. Todo mundo sabe que o time do meu coração é Sergipe. Eu vou negar. Aquela história do radialista, viu, Raimundo Macedo, que diz assim, eu torço pelo futebol sergipano. Tudo mentira. Todo mundo que trabalha no rádio, na televisão, torce para um time. Não tem jeito. Hein? Marcos, por exemplo, se ele narrar um gol, né? Raimundo Macedo, quando ele narra um gol do Sergipe, ele narra com emoção, né, Raimundo? Mas lá em casa a gente tem essa pluralidade. Eu sou torcedor do Itabaiana, meu filho torcedor do Confiança. Falta um para torcer pelo Sergipe. Né? Ainda não chegou. Senador Eduardo Amorim, vamos começar pela questão que envolve a Fafem. Vocês tiveram uma reunião lá em Brasília, do gabinete da senadora Maria do Carmo, toda a bancada reunida. E parece que hoje ou amanhã haverá uma conversa com o presidente da Petrobras e com o presidente da República. Isso. Mas este final de semana, em entrevista à jornalista Rita Oliveira, um dos diretores da Petrobras, Danilo Soares, salvo engano, Daniel Soares, ele disse que é muito difícil reverter o caso da Fafem. O senhor acredita que possa ser revertido ou esta será uma causa perdida para o Estado de Sergipe? Não. Eu sou médico e, como médico, a gente sabe que, enquanto houver esperança, por menor que ela seja, a gente nunca deve existir. Eu, como profissional da saúde, passava por essa situação inúmeras vezes. E mesmo naquelas situações extremas, muito difíceis, muitas vezes a gente conseguia reverter. É verdade que perdemos tempo. A Fafem, a Petrobras, já vem avisando ao governo do Estado desde 2016 que isso ia acontecer. Mas, por outro lado, a gente tem algo muito forte a nosso favor. O Brasil é um país agrícola e a nossa balança comercial tem batido todos os anos recordes positivos por causa da agricultura. Então, hoje, nós importamos 80% do fertilizante que necessitamos. Vamos fechar a maior fábrica de fertilizante do Brasil e ficar praticamente dependente da Rússia, da China, da Ucrânia. Por que essa fábrica tem dado, segundo a Petrobras, 600 milhões de prejuízo? Porque começou a haver uma desmobilização por parte da empresa. Esse é um dos principais motivos. Outro motivo é que o preço do gás, vendido pela própria Petrobras, aumentou e aumentou muito. Vocês têm visto aí, eu vi dados que aumentou mais de 120%, ou seja, ela fornece para ela mesma por um preço estratosférico. Gás esse, aliás, produzido e extraído aqui em Sergipe. Então, essa é uma questão que não podemos desistir de forma nenhuma. Interessa por demais a nós, sergipanos, mas interessa ao Brasil como um todo. Vamos entregar a nossa soberania, não vamos buscar mais a nossa autossuficiência. E no dia que esses países não quiserem mais vender, e no dia que esses países quiserem aumentar exorbitantemente o preço dos seus fertilizantes, a gente vai ficar totalmente dependente dele. Eu acho que seguir isso era seguir na contramão do desenvolvimento, na contramão da autossuficiência e da soberania. Então o senhor acredita que essa mobilização possa reverter? Isso é muito estratégico. Tem uma fábrica como essa, buscar autossuficiência de fertilizante é estratégico para um país como o nosso, um país que é fortemente agrícola e que hoje é o segundo maior produtor de alimentos do mundo e, para ser o primeiro, precisa buscar autossuficiência, como os Estados Unidos, por exemplo, foi buscar essa autossuficiência. Senador, o senhor disse, inclusive manchete do Jornal da Cidade esse final de semana, que o Estado de Sergipe vive há muito tempo de mentiras. Por quê? Ora, nós não vencemos uma eleição porque a mentira venceu naquele momento. Então, pregaram tanta mentira, diziam que construiu o Hospital do Câncer, não fizeram, diziam que não ia atrasar salário dos servidores, e a gente está vendo isso, diziam que Sergipe ia voltar a ser um estado pacífico e ordeiro, e hoje a gente vê Sergipe se tornando sendo o estado mais violento do Brasil, algo imaginável por todos nós sergipanos. Então, a mentira venceu, e quando a mentira vence, realmente o que chega é o sofrimento, e o sofrimento chegou para milhares e milhares de famílias sergipanas. Então, você vê aí hoje trabalhadores
empresários tendo suas lojas arrombadas, porque a segurança, ela não tem canto nenhum. A insegurança, ela está instalada não só na periferia das grandes cidades, mas também nos bairros nobres, nos grandes restaurantes, nas grandes farmácias, em todos os cantos. Então, quando a mentira vence, Fábio, o que chega é o sofrimento, o que chega é a indignidade e o descaso. Nós vamos começar agora a falar sobre eleições 2018, senador. Eu queria coloque na tela aí, por gentileza. Me parece que na sexta-feira, o senhor não tem nada a ver com a história, na sexta-feira foram feitas postagens, né, do deputado federal André Moura e do senador Antônio Carlos Valadares. Postagens, digamos assim, não muito elegantes entre os dois. Coloque na tela aí para a gente acompanhar essas postagens. E aí depois eu vou querer saber do senador. Bom, deixa eu ficar aqui para poder... o senador Valadares diz assim: querem a todo custo desta eleição impor ao PSB apoio a um projeto pessoal baseado no engodo e na prepotência. Não nos renderemos ao líder de Temer. Leia-se André Moura. Rompemos com o governo Temer quando passou a impor reformas sem legitimidade para trocá-las, deve ser por denúncias vergonhosas de corrupção. Continua Valadares. O único acordo feito na eleição de 2016, aprovado em Congresso Público, foi a aceitação pelo PSB do nome do pastor Antônio, um homem de bem, para ser o vice de Valadares Filho. Seria um ato impensável antecipar naquele ano uma candidatura majoritária do líder de Temer. Leia-se André Moura. Segue Valadares. Temos consciência dos riscos políticos que o PSB de Sergipe e seus... Bom, essas foram as postagens do senador Valadares. Aí, se você colocar agora, são 6h58, o que disse André Moura, né, em 5 ou 6 postagens no Twitter, né? Está aqui. Não sei se vai dar para ler. Neste sábado, a partir das 9 horas, estarei no Coqueiral, tal. E aqui eu não estou conseguindo ler. As postagens que foram feitas, mas já estou abrindo aqui. O que disse o líder do governo, André Moura. Está aqui. O líder do governo diz... Em 2016, André Moura dizendo, em 2016, muitos colegas e até pessoas do povo nos alertaram para o modo costumeiro de sua política. Apesar disso, eu e o senador Eduardo Amorim, nosso grupo de boa fé, decidimos apostar na sua palavra. Naturalmente, os fatos atestam o nosso erro. Enfim, eles que estavam certos. Se o senador Valadares se arrepende do que foi acertado comigo e com o senador Eduardo Amorim e com o deputado pastor Antônio em 2000, quanto a 2018, quando o PSB deveria apoiar o projeto do PSC-PSDB e não causa surpresa, não quer cumprir o acordado, não cumpra, o que não pode é negá-lo. Enfim, as postagens de André seguem neste sentido de que houve um acordo em 2016, e ele cita o senhor, o acordo feito pelo senhor e por ele, com Valadares, para que Valadares apoiasse PSC e PSDB em 2018. Segundo ele, Valadares se arrependeu e agora não quer cumprir o acordo. Como é que o senhor fica no meio desse tiroteio, senador? Eu fico do lado da verdade, claro. Qual é a verdade? A verdade, Fábio, quando se faz um acordo, um entendimento como esse, não se faz por alguns meses só. 2 ou 3 meses. Isso está posto em todas as palavras nossas, não só minha, o senador Valadares Filho, todo mundo dizia que aquela aliança era para durar muito tempo. Quando se diz muito tempo, vai além de 2018, vai além de 2020, enfim. Foi construído, sim, entendimentos. Agora, eu também sou daqueles que relação, ela só deve existir, ela só deve permanecer quando interessa realmente a todos. Não há mais interesse por parte do PSB, cada um segue o seu caminho. Mas que houve o compromisso? Que houve palavras, que houve entendimentos, isso está posto, todo mundo falou disso na época. Então, eu acho que é olhar para frente, é ver diferente,
a ver que o senador Valadares, e talvez ele tenha se arrependido, porque eu mesmo já ouvi isso diversas vezes, não sei se você já ouviu, ele quer ser o único homem de Sergipe a ter 4 mandatos de senador, o único, então legítimo, natural, é uma pessoa que vem fazendo um bom mandato, como todos nós fazemos. O senhor tem boa relação com ele? Tenho. Tem conversado com ele, senador? Não, converso de forma respeitosa, debato as coisas. Mas política? Agora, não, política já tem algumas semanas que não conversamos mais. Então, eu acho que relação só deve existir quando todos querem. Eu tenho dito que não quero sentar na mesa com ninguém para tratar de projeto individual. Eu quero tratar de projeto coletivo. Qual é o projeto? Sergipe precisa da ajuda de todos nós. Quem estiver pensando no mandato individual, com isso eu não sento para conversar. É preciso que estejamos unidos para ajudar verdadeiramente a atravessar esse momento difícil do nosso Estado. O senhor acha que tem aquela história do cristal, que quando o cristal quebra, ele dificilmente, ele não consegue mais recompor com a sua forma original. O senhor acha que é possível ainda, lá na frente, o entendimento com o senador Valadares, ou pela forma com que as coisas estão se encaminhando, tanto por parte dele como por parte de André, esse acordo não será possível? Veja, eu acho que é preciso manter o respeito. Se você não quer seguir esse caminho, se você quer mirar num mandato de senador, enfim, é preciso manter o respeito para não fechar as portas. Eu acho que nem tudo na vida é política, eu acho que tem que ter uma relação de amizade, de respeito, eu defendo isso. Agora, cada um segue o que deve seguir. A verdadeira oposição, a oposição que enfrentou o governo que está aí, essa está unida. Eu tive a coragem de ir para as ruas, de enfrentar esse governo. Valadares, o senador Valadares, estava do outro lado. Aliás, foram eles que indicaram o Berivaldo, foram eles que ajudaram a construir esse governo que está aí. É oposição, recentemente, do pleito municipal para cá, mas a verdadeira oposição, aquela oposição que enfrentou o governo, que foi para as ruas pregar a verdade e que, infelizmente, a mentira venceu, como dissemos no início da entrevista, essa sim, essa está unida, essa está onde sempre esteve, ao lado da verdade. Então, o senhor rechaça essas críticas que são feitas de que a oposição está batendo cabeça, que a oposição não se une, que a oposição não conversa. A oposição, na avaliação do senhor, é quem esteve na oposição em 2014. Eu tive a coragem de ir para as ruas, de enfrentar nos debates o desgoverno que aí está. Não me afastei em nenhum momento da verdade. A mentira venceu. Então, verdade que depois, algumas pessoas, a exemplo do senador Valadares e de outros, que se arrependeram, vieram para a oposição, mas cada um segue o caminho que deve seguir. O fato bom seria se estivéssemos unidos, como imaginamos que estaríamos em 2016, para ajudar a Sergipe nesse momento tão difícil. Mas já que talvez isso não seja possível, cada um segue o seu caminho, cada um segue a seu trilho. Agora, da minha parte, nunca se afastar da verdade. Eu acho que relação ela só deve existir quando realmente todos querem e todos têm o espírito de confiança aí e o respeito mantendo essa relação. Senador, talvez a pergunta que todo o estado de Sergipe lhe faça onde o senhor chega, as pessoas lhe fazem na rua e fazem também nas rodas políticas. Quem é o pré-candidato a governador? É o senhor? É André? André é pré-candidato ao Senado, isso já está definido. É verdade que há pessoas da sua família que lhe aconselham a não disputar o mandato de governador, pelo menos isso é o que tem circulado por aí. O que é que há de verdade nisso? O que é que está definido em relação a isso? É verdade que estamos prontos, como estávamos em 2014. Isso, para mim, é uma missão, não é algo pessoal, mas é uma forma de querer ajudar o meu Estado, o nosso Estado. Estamos prontos. E eu acho que tudo está caminhando, sim, para que o nosso nome seja o escolhido dentro do nosso bloco político e venha mais uma vez a colocar a verdade para o povo sergipano. Não é verdade que ninguém da minha família, que alguém da minha família tenha pedido para não ser. Isso não é verdade. Tem o apoio e o respeito e a consideração de praticamente todos os familiares. E seria difícil enfrentar um pleito como esse se assim não fosse. Então, tenho muita consciência. Então, essa história de que há pessoas da sua família, que eu não vou citar nomes para não expor ninguém,
pessoas da sua família estariam aconselhando o senhor a não disputar a eleição para governador. Isso não é verdade? Isso não é verdade. E o que a gente tem visto nesse momento são inúmeras ilusões e inúmeras fabulações, realmente, algumas que caminham na direção da verdade e outras completamente divergentes da verdade. Então, eu tenho, sim, o apoio de amigos, de famílias, e tenho muita consciência, Fábio, tenho muita consciência da dificuldade onde Sergipe está mergulhado. A situação é difícil, o estrago não é apenas para uma geração pagar, no meu entender, esse estrago vai além de 20, 30 anos. Mas se nada for feito, aí sim, continuaremos na direção do fundo do poço. Mas, como médico, a esperança existe e precisamos que essa esperança realmente se transforme em dias melhores para todas as famílias sergipanas. Então, o que está se desenhando é Eduardo Amorim, pré-candidato a governador, e André Moura, pré-candidato a senador. Seria isso? Esse é o caminho. Acho que estou pronto, estou preparado e estou muito consciente. O senhor já parou, senador, para pensar, o senhor é um homem estudioso, o senhor é médico, é advogado, é um homem que tem se preparado, isso é fato. Como é que o senhor imagine 1º de janeiro de 2019, o senhor sentado na cadeira de governador, como é que o senhor vai tratar a Previdência do Estado? Primeiro que a gente tem que fazer o dever de casa. O que é o dever de casa? Princípio básico de qualquer economia, até de economia doméstica, e que serve para o público. Dá qualidade ao gasto público. Você combate realmente os rombos, seja previdenciário ou de outra espécie, fazendo a economia necessária e aumentando, lógico, a receita. É fato que o rombo da nossa Previdência não é pequeno, é gigantesco. Esse ano poderá chegar a 2 bilhões de reais no orçamento de 8 bilhões e meio de reais. É muito grande. Com 2 bilhões por ano, Fábio, daria para construir 20 João Alves, daria para construir 20 universidades pelos diversos cantos, em um ano apenas. Você vê que o número é gigantesco. Então, realmente, por isso que eu digo que o estrago não é apenas para alguns anos. Com certeza, as próximas 2 ou 3 gerações terão que trabalhar muito para trazer Sergipe de volta, realmente, para um patamar fiscal decente. Para a gente finalizar, senador Eduardo Amorim, e é verdade que dentro do grupo político que o senhor faz parte, existem pessoas que defendem que o candidato seja André, porque entendem que André é mais afoito, que o senhor é mais tranquilo, é mais calmo. Tem isso ou isso também faz parte digamos assim, da fofoca da política? Torcida existe em todos os lugares. Tem gente que tem uma relação melhor com você, tem outros que não gostam. Então isso existe até dentro de grupos políticos. Mas eu lembro aqui que Alckmin tem um perfil parecido com o meu, médico como eu, anestesista como eu, estive com ele a semana passada por 3 vezes, e por 4 vezes, se não governou São Paulo. Governou e governa muito bem São Paulo. Hoje São Paulo tem um dos menores índices de criminalidade, de homicídio do Brasil. Vai sair agora para ser candidato a presidente. Vai sair agora, então tem um perfil até muito parecido como eu. Aliás, eu diria que ele é muito mais calmo, muito mais tranquilo, assim, fazendo uma análise rápida, numa conversa com ele, do que eu. Então, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma. O que não pode nunca deixar de ser, Fábio, é a humildade que qualquer soldado deve ter e a liderança que qualquer comandante deve ter. Então, para isso, com esses 2 ingredientes, você chega... Com o senhor no temperamento e há quem diga que parece comigo no físico, né? Pois é. Poucos cabelos, tal, altura, né? Mas é uma pessoa, você conversando assim no trato diário, muito educada, muito firme, muito conhecedor da realidade. Toda vez que sento com ele para conversar, ele está lá com o mapa de Sergipe, me perguntando: Eduardo, onde é Socorro? Como é Socorro? Como é Itabaiana? Como é Lagarto? Perguntando sobre a economia, sobre as vocações econômicas de cada lugar. Uma pessoa muito estudiosa também. Senador, muito obrigado, boa sorte para o senhor, viu? Eu que agradeço. Acredito que depois dessa entrevista, acho que não tem mais dúvida em relação à questão de pré-candidatura. Pelo que eu entendi aqui, o senador Amorim é pré-candidato a governador e o nosso deputado André Moura, candidato a senador. Me parece que está... Esse é o caminho. Além, lógico, são 2 vagas e além da vaga de vice, com certeza, ainda
alguns diálogos existirão, algumas conversas existirão e fecharemos tudo isso muito em breve para que a gente possa apresentar à sociedade sergipana. Ok, muito obrigado mais uma vez, senador. Um abraço para o senhor, bom dia, boa sorte aí na sua caminhada. Obrigado. São 7h11 agora, 7h11, nós conversamos ao vivo aqui nos estúdios do Balanço Geral com o senador da República, senador Eduardo Amorim, que fez algumas revelações importantes aqui, né? De forma muito clara, o senador disse que é pré-candidato a governador do estado e André pré-candidato a senador. Falou também dos confrontos recentes entre Antônio Carlos Valadares e o deputado federal André Moura. Segundo o senador, houve sim o compromisso de Valadares em 2016, né, para que os partidos estivessem juntos em 2018. Valadares, segundo o senador, teria se arrependido e relação é assim, quando um não quer, não tem mais jeito.